que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra. Josué 3. Amém. Encontramos o texto da palavra. Josué 3. No culto do sábado passado nós lemos os 17 versos dessa passagem. Fizemos a parte introdutória do nosso estudo. Hoje nós temos o nosso segundo encontro aqui com a verdade e os ensinos do capítulo 3 de Josué. Na aula passada nós falamos sobre batismo do arrependimento. E o arrependimento é essa grande chave da entrada em Canaã. Essa grande chave é o grande segredo, é na verdade o único segredo para a entrada na terra onde as promessas de Deus produzem. É necessário sair do deserto e passar o Jordão. Então hoje, diante do estudo que nós vamos abordar, eu dei o título A Caminhada até o Jordão, porque lá no final do texto, você pode olhar comigo no verso 16, nós já vamos fazer a leitura até no verso 6 hoje. No verso 16, bem no final, o texto diz assim: então passou o povo defronte de Jericó. Você sabe que apenas lá no capítulo 6, a muralha vai ser implodida, a fortaleza vai ser derrubada. Mas antes da fortaleza ser derrubada, ela precisa ser vencida. Canaã não está fora, mas está dentro de nós, é a nossa alma que precisa ser conquistada. E quando nós olhamos para o arrependimento não está fora, mas está dentro. Nós olhamos para essa fortaleza que não está fora, mas está dentro. E nós precisamos entender como que essas coisas funcionam. Então no verso 1 até o verso 6, levantou-se, pois, Josué de madrugada. A palavra madrugada é um parâmetro bíblico para buscar a presença de Deus. Nós sempre vemos isso a primeira hora do dia, a primícia de todas as coisas, né? Essa geração que nós vivemos hoje, que dorme até tarde, que não quer levantar para as coisas de Deus, não é bíblico. Nós vemos uma geração bíblica, sempre é uma geração que levanta de madrugada, ou levanta cedo, e investe a primeira hora do seu dia na presença de Deus. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim. Nós falamos que Sitim era o último paradeiro deles, mas Sitim é uma terra moabita. Então Sitim ainda não é Canaã. Moabe é descendência de Ló. Então Moabe fala de incesto, fala de prostituição, Moabe fala de coisa misturada. Então Sitim ainda é um lugar que a pessoa não pode ficar. Não é o Egito, não é o deserto, mas também não é Canaã. É necessário passar pelo Vale do Jordão para entrar em Canaã. Então Sitim é o lugar da coisa misturada, aonde a pessoa ainda não tem discernimento claro das coisas. Ela não tem uma clareza do que é de Deus, o que é santo, o que é profano. Ela não faz a diferença exata. Então Sitim é um lugar interior que precisa ser deixado para trás. Você não pode permanecer nesse lugar. Então quando a pessoa é crente, recém-convertida, está aprendendo os primeiros passos dos mistérios de Deus, é natural que a pessoa ela não saiba exatamente qual a diferença das coisas. Ela ainda mistura. Mas em alguns passos, em alguns meses, é necessário deixar Sitim e atravessar para o lado do Jordão, atravessando o Jordão para o lado de Canaã. E o texto continua dizendo: vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias. Nós falamos que
O Jordão é o lugar mais fundo da terra, entre 250 metros a 276 metros abaixo do nível do mar. O único lugar mais fundo do que o Jordão é o Mar Morto, com 33% de sal e enxofre. Então, o que é mais profundo do que um arrependimento? A própria morte. Então é necessário passar por esse lugar profundo de arrependimento, mas é necessário permanecer um tempo ali. Esses 3 dias, eles falam de uma totalidade de libertação e de cura. É necessário passar ali. Então aquele arrependimento breve, aquele arrependimento leviano, superficial, é exatamente aquele arrependimento que não traz mudança nenhuma. São aquelas 3 lágrimas durante a pregação do culto, mas da porta da igreja para fora, o cativeiro continua. Então isso não vai trazer resultado. O que traz resultado é passar 3 dias no Jordão. Esses 3 dias falam da totalidade, de permanecer no lugar, até que de fato é expurgado, é tirado o pecado com a sua raiz, com o seu fruto, é limpado aquele lugar. Então quando é limpo o lugar, então o arrependimento vai ser um arrependimento frutificador, um arrependimento que realmente vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. É necessário pousar. Verso 2: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Quem passou primeiro? Os oficiais, a liderança do povo. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. A arca fala da presença de Deus. A arca continha dentro dela as tábuas da lei, a justiça. A arca continha dentro dela a vara de Arão, que floresceu, a esperança. Ela continha dentro dela o pote de ouro com o maná, que fala da glória de Deus e fala de Jesus Cristo, que é o pão da vida. A arca da aliança é a arca da presença. Então quando a presença de Deus se movesse, então eles teriam a autorização para passar. Ninguém pode passar pelo Vale do Jordão se Deus não se move e Deus faz a pessoa passar. Ninguém passa por um arrependimento sem Jesus. Todo arrependimento sem Jesus não é um arrependimento verdadeiro. Não é a tristeza para a salvação, não é uma tristeza para a limpeza. É apenas um arrependimento secular. O verso 4: contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados. Quando você vai fazer essa conta, um côvado era entre 45 e 50 centímetros, era a cana do braço. Então depende do lugar, um côvado era mais, outro menos. Mas para a gente não ter tanto erro assim, você faz 50 centímetros. Então 2.000 côvados dá cerca de 1 quilômetro, 1.000 metros. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Fala do espaço que você precisa dar para o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Você precisa deixar Deus trabalhar. Você precisa permitir. Eu tenho trabalhado todos esses anos de ministério com muitas pessoas. E o maior problema não é a falta de poder de Deus, e nem a presença do diabo, mas a presença da dureza. A pessoa não deixa Deus trabalhar. Ela não deixa. Fortalezas, sofismas, explicações, medo do que os outros vão dizer. Ela não dá espaço. E esses 2.000 côvados também fala de um espaço exato para Deus trabalhar. Nem tão perto e nem tão longe, porque nós também vamos passar aqui pela parte da nossa responsabilidade. Então não é tudo e nem é nada. Nós participamos daquilo que Deus faz. Você precisa querer participar, mas você precisa dar espaço para Deus trabalhar. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela,
não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Sabe aquela pessoa que nunca passou por um profundo arrependimento? Essas pessoas, elas nunca tinham entrado em Canaã ainda. Elas nunca passaram por isso. Verso 5: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Você pode olhar junto comigo também o verso 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Verso 17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Amém? O Vale do Jordão é a entrada de Canaã. O Vale do Jordão é a entrada de Canaã. Você pode ler junto comigo bem alto? O Vale do Jordão é a entrada de Canaã. O Vale do Jordão é o lugar do arrependimento. O Jordão não está fora, mas está dentro. Nós falamos no culto passado sobre metanoia. Meta, mudança. Noia, mente. Mudança de mentalidade. O verdadeiro arrependimento em Cristo é a entrada para uma vida em abundância. Sem arrependimento não existe vida em abundância. E esse arrependimento precisa ser em Cristo. O único arrependimento aceito diante de Deus é o arrependimento no qual a arca vai adiante do povo. Se a arca não for adiante, não existe aceitação nos céus. Então isso fala de um arrependimento em Cristo. Quando nós olhamos para a impiedade, os ímpios também se arrependem. Quando Deus derrama um juízo terrível sobre uma família, mata alguém, ou alguém está com uma doença terrível, então os ímpios também freiam a sua iniquidade, pisando com o pé no freio de um arrependimento. Mas esse não é um arrependimento para a vida eterna, é apenas um arrependimento de parar de pecar. O único arrependimento aceito nos céus é o arrependimento em Cristo. O caminho da conquista da alma que Josué fez pode se resumir ao percurso de Jericó a Jerusalém. Então, quando nós olhamos esse percurso de Jericó a Jerusalém, na quarta-feira no estudo bíblico nós começamos a nova sessão de Mateus 21 e a Bíblia diz que Jesus subia de Jericó para Jerusalém. Havia ali 2 cegos à beira do caminho. Então alguns livros, algumas informações vão dizer que essa distância é de 25 quilômetros, outros vão dizer que é de 30 quilômetros. Então é mais ou menos isso, entre 25 e 30 quilômetros. Então o caminho da conquista da alma que Josué fez pode se resumir ao percurso de Jericó para Jerusalém, da fortaleza do inimigo ao lugar da paz. Jerusalém é o lugar da paz. Então esse é o caminho interior que a pessoa anda. Dentro dela é um movimento interno, em cima, movido pelo arrependimento, que ela caminha da fortaleza para o lugar da paz, para Jerusalém. Jerusalém é o lugar do estabelecimento da presença de Deus. É onde Jesus morreu na cruz, aonde o sangue foi derramado, aonde ele ressuscitou dos mortos, aonde ele governou, aonde o reino veio. Então Jerusalém é o estabelecimento da presença de Deus na vida da pessoa. Jerusalém é o lugar da vida espiritual elevada e vitoriosa. É uma vigorosa escalada. Então, de Jericó até Jerusalém é uma subida íngreme de 1 quilômetro. É uma escalada, não é para baixo, é para cima. De 25 a 30 quilômetros de distância é uma caminhada interior. É uma escalada. Nós vemos também em Lucas 10, um texto paralelo aqui aos acontecimentos que envolvem Jericó. E em Lucas 10
O texto é a parábola do bom samaritano, do verso 25 até o verso 37. No Lucas 10, verso 30, o texto diz: Jesus prosseguia dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então a minha aplicação aqui, a nossa aplicação, é de Jericó para Jerusalém. E o texto aqui, em Lucas 10, 30, fala que o certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Olha a caminhada ao contrário. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, aos quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando ele semi-morto. Então, uma caminhada é a caminhada de Jericó para Jerusalém, é a caminhada da batalha, da guerra para a paz, é a caminhada da fortaleza para a liberdade, para estabelecer Deus na nossa vida. Outra caminhada é a caminhada de Jerusalém para Jericó, é a caminhada da paz para a batalha, é a caminhada da liberdade para o cativeiro. A jornada de Josué é exatamente oposta à rota da decadência feita por aquele viajante. Então, quando nós falamos de Jerusalém para Jericó, nós falamos de um caminho de decadência. É a caminhada para baixo. Quantos crentes que nós vemos, nós já vimos e você já viu, que fazem a caminhada ao contrário? É a rota da decadência. Cada dia mais para baixo, cada ano pior, cada semana pior. A jornada de Josué é exatamente o oposto da rota da decadência feita por aquele viajante daquela parábola. Ele descia de Jerusalém para Jericó. A rota de uma alma assaltada. Quem veio matar, roubar e destruir? Quem é o assaltante da alma? Satanás, os demônios, as hostes, as potestades. Potestades de altas patentes, Leviatã, Baal, Dagão. São entidades demoníacas que agem na vida das pessoas com leviandade, com idolatria, com imoralidade sexual. Então quem assalta uma família, quem assalta um casamento, quem assalta uma alma, quem é o assaltado? Aquele que desce de Jerusalém para Jericó. Todas as vezes que você deixa Jerusalém, você se coloca num estado de vulnerabilidade. Você fica vulnerável ao ataque de Satanás. E Satanás é muito pior, é muito mais perigoso na sua forma de tramar um assalto do que na violência. Quando Satanás assalta uma família, ele anestesia, coloca um anestésico naquele assalto, para que as pessoas entendam que aquilo é algo bom e não ruim. Então se começa a ter aquelas pessoas que começam a acreditar que descendo de Jerusalém para Jericó é bom. Olha que liberdade, hoje eu tenho uma vida boa. No tempo que eu ia na igreja e lia a Bíblia, eu me sentia um escravo. Mas hoje que eu saí de Jerusalém para Jericó, eu sou livre. Com a minha bebida alcoólica, com a minha televisão, com o meu cativeiro de jogos. É o anestésico de Satanás. Então cuidado com o anestésico de Satanás. A rota de uma alma assaltada e aprisionada na fortaleza de Jericó é a descida, é para baixo. E às vezes você nem está percebendo. É uma descida espiritual, é uma descida moral, é uma descida sexual, é uma descida conjugal, uma descida familiar, uma descida financeira e uma descida até as doenças. É uma descida. Então, só para nós podermos comparar a aplicação do texto, o texto fala aqui que Josué saiu. E essa caminhada, ela equivale de Jericó para Jerusalém, de Jericó para o Vale do Jordão. Enquanto a rota para a alma assaltada e aprisionada na fortaleza do pecado é uma descida, a dinâmica da vida livre e abundante é uma subida. É subida. Por isso que muitos não querem caminhar.
porque exige força, exige se esforçar, exige sair do casulo. E às vezes é muito mais fácil permanecer naquela vida morna e achar que Deus está me abençoando. A terra prometida, o lugar onde as promessas de Deus se cumprem, é o ponto de entrada. No verso 16, nós vamos olhar de novo. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. A humilhação e o arrependimento estão profundamente associados à indispensável vitória sobre a fortaleza de Jericó. Nós precisamos vencer a fortaleza, gente. Você precisa vencer a fortaleza. Quando o texto fala que o Josué e o povo passaram de frente de Jericó, eles passaram de frente daquilo que é a fortaleza da alma, aquilo que é um encarceramento da mente. Meus irmãos, quantas pessoas que têm cativeiros na sua vida? As pessoas estão cativas das coisas. Quantas pessoas estão num cativeiro de um trauma, de um abuso? A pessoa foi abusada quando ela era infantil, quando ela era criança, e aquilo se torna uma fortaleza da alma, que a pessoa não consegue sair daquele lugar. Aquilo é um encarceramento. Abusos, xingamentos, palavras de maus tratos, a orfandade é uma fortaleza. Uma pessoa órfã é uma pessoa que às vezes está por detrás da fortaleza, e chega o dia em que você precisa encarar essa fortaleza, olhar para ela de frente. Às vezes você está fugindo dessa fortaleza há muito tempo, mas tem que ter o dia em que você vai passar de frente dessa fortaleza e vencer ela, porque antes dela ser derrubada, você precisa vencer ela dentro de você. Meus irmãos, quantas pessoas estão no cárcere, no cativeiro de vícios, vícios de alcoolismo, vício de drogas, vício de fumo, vícios de jogos de computador e de celular. Quantas e tantas famílias estão sendo destruídas por causa do jogo? E muitas vezes os pais não enxergam isso. É um cárcere, é um cativeiro. Quantas famílias estão sendo destruídas, que às vezes o marido, o provedor da casa, assenta-se diante de um celular por horas, e essa pessoa fica cativa, ela fica enfeitiçada por aquilo. Ela não cuida do casamento, ela não cuida dos filhos, ela não lê a Bíblia, ela não ora. É um feitiço de Leviatã. É como um cego na beira do caminho. A vida passa e a pessoa está dormindo. Se você tem um cativeiro na sua vida, eu não quero apontar o dedo e não quero jogar pedras em você, mas eu quero incentivar você, que você precisa encarar esse cativeiro. Você precisa passar da frente desse cativeiro, olhar para a fortaleza e dizer: eu vou vencer esse negócio, por meio do arrependimento. A humilhação e o arrependimento estão profundamente associados à indispensável vitória sobre a fortaleza de Jericó. Olhar para a fortaleza, encarar ela, botar a boca para fora e dizer: eu sou cativo desse negócio, eu sofro, eu estou enfraquecido com esse negócio. O segredo é você abrir a boca e reconhecer. Você não entra na terra evitando a fortaleza. Talvez você seja uma pessoa que está evitando a fortaleza, porque dói. Às vezes é difícil. Ninguém pode entrar em Canaã evitando a fortaleza, mas obrigatoriamente enfrentando a fortaleza.
Eu quero dar uma palavra de Jesus para você nessa noite. Você precisa enfrentar essa fortaleza, enfrentar esse cativeiro e sair dele. Em Provérbios 28:13, a palavra diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13, você pode conferir em casa em outras versões. Peguei uma mais fácil para a gente entender. Quem esconde os seus pecados não prospera em nada. Pecado escondido apodrece a alma. Pecado escondido é como uma ferida que se faz uma ligadura e fica sujeira dentro. Não prospera. Um problema enorme é quando a pessoa é tão cega que ela não enxerga o próprio pecado. Isso é muito problemático. Quando nós estudamos também a leitura de começo do estudo bíblico em Jeremias 2, na quarta-feira, eu pontuei algumas coisas do problema que o profeta Jeremias enfrentava. E um dos problemas era, as pessoas olhavam para si e diziam: mas eu não tenho pecado. Mas eu não vejo pecado. Eu imagino aquelas pessoas olhando para o profeta e dizendo: mas eu acho que não tem nada a ver. Eu não vejo isso como pecado, profeta. Nos dias de Malaquias, a pregação era dura contra aquelas pessoas, e o Malaquias dizia: vocês estão roubando a Deus. E as pessoas diziam: no que nós estamos roubando a Deus? Nós não estamos fazendo nada. E a denúncia era nos dízimos e nas ofertas. Então, um dos problemas enormes para quem não prospera, a coisa não acontece, a coisa não anda, é a pessoa olha para si e diz: mas eu não tenho pecado. Do que eu tenho que me arrepender? Então o problema não é que ela não tem pecado, o problema é que ela tem um ponto cego na vida dela. Um ponto cego enorme, aquele ponto cego que encobre tudo, e ela não tem sensibilidade para entender pecado. Então aquele adolescente, aquela criança, aquele jovem, fica horas no computador lá jogando Roblox, como é que é? É mais ou menos isso. Mas eu não vejo nada de mal nisso. É um cativeiro. Comece e sair desse negócio e deixa Deus falar com você. E você vai ver o cativeiro que você está enfiado. Enfrentar os fundamentos da fortaleza é implodir cada viga de sustentação que impede a abundância espiritual na sua vida. Enfrentar os fundamentos. Tem que enfrentar. Nós vemos dois enfrentamentos que já aconteceram aqui. No capítulo 2, você pode ir comigo no capítulo 2, no verso 11, nós vemos aqui como que essa fortaleza já começou sendo implodida aos poucos. Quando a Raabe olha, vê o povo de Deus, já começa aqui a balançar a sustentação da fortaleza. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e ninguém mais havia ânimo para nada. Então essa fortaleza, ela precisa ser quebrada. Os fundamentos precisam ser arrombados. No capítulo 5, no verso 1, nós vemos aqui também a implosão dessa fortaleza, de baixo para cima, de dentro para fora. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. A fortaleza estava caindo de dentro para fora. É quando os sofismas vão embora, quando todas aquelas explicações caem por terra. Essa fortaleza tinha um exército. O exército fala das defesas. Quando a pessoa defende as suas ideias pecaminosas, ela começa a defender. Quem aqui já ouviu alguém pegando o texto bíblico para defender bebida alcoólica? Pegou? Ah, mas Jesus também tomou vinho. Quando aquelas defesas caem, essa é a profecia mentirosa, gente.
Essa é uma profecia do maligno. Quando essas defesas caem, então a fortaleza começa a decair. Então a fortaleza tinha um exército que fala da defesa das ideias. Essa fortaleza, ela tinha povo, e esse povo fala do valor, fala de todas as outras ideias que também ajudam a cultivar aquela sua ideia principal errada. A fortaleza tinha riquezas, lembra que o Acã tomou ouro, prata e capa? Então aquelas riquezas falam do valor que existe numa filosofia mundana. Aquilo que Paulo falou, olha, aquilo que antes eu achava que era lucro, agora eu coloquei tudo fora, não me vale mais nada. Então, dentro da fortaleza, existem lucros, existem valores que precisam ser colocados por terra e implodidos. Tanto é que o Acã, ele foi queimado junto com o valor daquilo que eles encontraram lá dentro. Então aquele que não abandona aquele valor é queimado junto com aquilo que tem que ser queimado, aquilo que tem que ser colocado para fora. Meus irmãos, então nós falamos até aqui sobre a passagem diante da fortaleza. Você precisa encarar essa fortaleza, lutar contra ela, não se vitimizar, não falar que você não tem nada a ver, porque eu sou vítima, porque é muito complicado. Você precisa olhar para essa fortaleza e dizer, eu sofro por causa desse negócio, e isso é uma fortaleza na minha vida, que está prendendo a minha vida, e eu não estou conseguindo entrar na vida em abundância. Assim como o segundo ponto muito importante, a partir do verso 3 aqui, no capítulo 3, é a Arca da Aliança. Nós vamos ver em vários lugares a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela está com o povo desde o início da peregrinação. É a presença de Deus. E no verso 3, se ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a Arca da Aliança, a presença de Deus. Em alguns textos bíblicos, essa arca também é chamada de Arca da Presença, porque era a presença de Deus. Depois, muitos tempos depois dos dias de Josué, no tempo dos juízes e depois no tempo de Samuel, a arca era colocada na frente de uma batalha. E o povo de Israel ganhava a batalha por causa da presença de Deus. Então, o problema não é a presença do inimigo. Muitas vezes o problema é a ausência de Deus. Então a arca fala da presença de Deus. E a Arca da Aliança é um elemento fundamental para essa sobrenatural travessia do Jordão. Tem que ter a presença de Deus. Normalmente a arca ia à frente do povo. Os sacerdotes iam à frente carregando a arca, a presença de Deus ia abrindo o caminho, a arca ia na frente. Algumas vezes ela ia atrás e outras vezes ia no meio. Então depende da ordem de Deus. Deus mandava, Deus ordenava, ela ia à frente, atrás ou no meio. A posição da arca em cada caminhada, nós vamos ver aqui a arca se posicionando duas vezes em pontos diferentes. No começo ela ia na frente, então 2.000 côvados ficavam entre a arca e o povo. E depois nós vamos ver a arca posicionada, ficou no meio do Jordão com os sacerdotes e o povo passou. Presença de Deus. A posição da arca em cada caminhada fala sobre o nosso relacionamento com a presença de Deus em situações específicas da vida espiritual e no processo de libertação da alma. Algumas vezes Deus vai adiante, outras vezes Deus vai atrás, outras vezes Deus vai na frente. Mas a presença precisa estar ali. A responsabilidade sacerdotal com a arca é inegociável. Inegociável. A arca era levada nos ombros do sacerdote. Os sacerdotes precisavam carregar sobre os ombros a presença de Deus. Cada cristão é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você tem uma aliança com Deus, você tem um dia de conversão, você se entregou para Jesus, você é um sacerdote. Você é um sacerdote. E a responsabilidade da presença de Deus sobre a tua vida é tua. É tua.
Você precisa atrair sobre você e carregar sobre os teus ombros a presença de Deus. Nós somos encarregados do peso da presença de Deus através do compromisso pessoal e dedicação vocacional de todos os dias buscar a presença de Deus. Nós somos sacerdotes e precisamos nos responsabilizar em carregar e ter a presença de Deus. Nós vamos ver um contraste desse texto em 2 Samuel 6, verso 1 ao 11. É o texto que a primeira vez Davi tenta levar a arca para Jerusalém. E o texto diz que o Davi estava atrapalhado, ele não leu bem certas escrituras. Então ele não colocou a arca da aliança sobre os ombros do sacerdote, mas construiu uma carroça, pôs a arca sobre animais, e quando os animais tropeçaram, a arca balançou. Um homem chamado Uzá colocou a mão na arca e Deus matou ele na hora. Então nós vamos ver naquele texto como que o Davi ficou assim, bravo com Deus. Ele não estava gostando nada daquilo. Então Deus derruba o orgulho dele com aquilo. A demonstração do orgulho estava ali na hora que ele demonstrou raiva, ele demonstrou insatisfação com Deus. Mas a questão é que não é sobre ombros ou sobre animais que a presença de Deus é carregada, é sobre os ombros de um sacerdote. Quem não é sacerdote, encosta na arca, Deus mata. Precisa ser sacerdote. A presença de Deus não pode ser terceirizada na nossa vida. Meus irmãos, nós não podemos viver da unção dos outros. Tem gente que quer viver da unção dos outros. Ah, vou lá naquele lugar, olha para ver aquela mulher, que unção. Olha aquela igreja, aquele pastor é ungido, que unção. E o cara vive a vida toda da unção dos outros. Ele mesmo nunca atraiu a presença, não carrega a arca, não se responsabiliza, não se capacita. Ele só vive da unção dos outros. Alguém tem problema na casa, chama o sacerdote da igreja, o presbítero. Vem aqui orar porque o sacerdote lá, o presbítero, ele é ungido. Mas a pessoa nunca vive da unção que ela atrai. Ela sempre vive da unção dos outros. No capítulo 25 de Mateus, nós vamos ver que 5 das virgens não tinham azeite. Elas queriam viver da unção das que tinham guardado. Isso não funciona. O noivo vem e fica para trás. A presença de Deus é compromisso pessoal seu. Você precisa ter compromisso pessoal com a presença. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas falam para mim, isso eu ouço meio direto: olha pastor, essa semana estava difícil, eu ia para a Bíblia, ia para a oração, eu não sentia a presença de Deus. Meu irmão, alguma coisa aconteceu que Deus não vem mais. A presença de Deus é cara, ela tem um custo, ela tem um valor. E quando você entende que a presença de Deus, o quanto ela custa, você nunca mais vai poder perder essa presença. Israel perdia a presença de Deus muitas vezes, e às vezes ficava anos sem a presença de Deus. O texto em 1 Samuel começa dizendo que a lâmpada do Senhor havia quase se apagado. Fala de um povo que perdeu a presença de Deus. A presença de Deus é compromisso pessoal seu. Não viva da unção dos outros. Não viva da unção do culto. Não viva da unção do estudo bíblico. Carregue você a arca sobre os seus ombros. A arca, conduzida pelos sacerdotes, inicialmente vai à frente, até o momento em que os pés dos sacerdotes tocam as águas do Jordão. Nós vemos isso aqui no texto, no verso 3 e o 4, vai à frente, e no verso 15, 16 e o 17, principalmente o 17, eu vou ler com você. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então parou no meio do Jordão e o povo passou. Após isso, a arca da aliança parou. Enquanto todo o povo passava à frente, os sacerdotes ficavam parados no meio do Jordão. O povo passa à frente. A decisão de passar
é nossa. Você pode durante muitos anos vir aqui ao culto e você não passar. Você voltar para casa e não passar. Você precisa passar. A decisão de mudar é nossa. A força para sair do deserto é nossa. É sua. Você precisa passar. Até um ponto o sacerdote vai com você. Mas o sacerdote não pode ir sempre junto com você. O sacerdote fica no meio do arrependimento. E você precisa continuar caminhando. É exatamente esse o efeito quando um pastor, um líder leva alguém a Jesus. Num ato de conversão, de entrega, o sacerdote vai até o ponto mais fundo do arrependimento com aquela pessoa. Mas a partir daquele momento, ela precisa caminhar sozinha. O esforço para entrar em Canaã é individual. Não espere pela sua esposa. Não espere pelo seu marido. Não espere pelos seus pais. É individual. Quantas vezes eu e você já ouvimos essa palavra, a mulher dizendo: eu não vou porque o meu marido não quer. Aí você também não vai passar o Jordão porque o seu marido não quer passar. A salvação é individual, não espere por ninguém. Não espere por ninguém. Quem aqui está ouvindo isso? Amém. Não espere. E tem gente que fica esperando e faz daquilo um cajado de desculpas. Eu não posso porque o meu marido, minha esposa não quer. É que meus filhos, meus netos. Ninguém pode passar por você. Ninguém vai carregar você no colo. Você precisa ter você o teu encontro e é você a tua passagem. Quem faz o milagre da mudança é Deus. Mas quem precisa passar é você. Então eu acredito que hoje muitos aqui entre nós fizeram um balanço de cativeiro. Entenderam que é necessário encarar esse cativeiro. Mas você precisa passar, você precisa caminhar. Quem faz o milagre da mudança é Deus. O esforço é pessoal. Filipenses 3, verso 14, Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É pessoal, mas a obra é de Cristo. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Os méritos são dele. Deus é soberano, mas nele não anula a nossa responsabilidade. Você precisa passar. Quem faz o milagre da mudança é Deus, a partir da nossa aliança com Ele. Mas a decisão de mudar sempre depende inteiramente de cada um de nós. Não espere pela sua esposa. Não espere pelo marido. Não espere pelo pastor. Não espere por outra pessoa, pelo seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos. A decisão é sua. Você precisa passar. Hebreus capítulo 6, verso 1. O autor diz assim: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Nesse texto, o que é perfeito no texto? Um arrependimento. Ele chama isso de perfeito. Não lançando novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, mas permanecer no arrependimento. Meus irmãos, no próximo sábado nós vamos continuar mais um pouquinho sobre esse texto do capítulo 3, é muito rico. E eu quero assim extrair cada ponto para a gente aplicar e a gente viver. Isso que você ouviu hoje, coloque isso dentro do teu coração e viva isso. Ore sobre isso, ore isso. Nós temos 3 coisas que fazem diferença: informação, revelação e ministração. Revelação é quando nós transformamos a informação em palavras de Deus. Informação é apenas informação. Mas quando nós transformamos a informação em revelação, e depois você transforma a revelação em ministração, você fica contando aquilo para o seu coração, você prega aquilo para você, isso traz mudança de vida.
Amém. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Bendito é o Senhor e bendito é esse momento na tua presença. Eu quero te agradecer, Pai, que o Senhor tem disponibilizado o seu Espírito e viabilizado o entendimento da sua palavra e desse ensino sobre nós nessa noite. Seu Deus, bendito é o Senhor e bendita é a tua palavra, bendita é a verdade que flui do teu trono. Sim. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.